E olá você, que alegria imensa te ter aqui nessa aula bônus do curso Como Não Ler a Bíblia no Século XXI. Se você chegou até aqui é porque quer ir além, quer se aprofundar nessa jornada que fizemos juntos e juntas. Deixa eu te contar algo sobre mim. Adoro quando autores e autoras revelam suas influências, quando mostram os ombros dos gigantes sobre os quais se apoiaram para enxergar mais longe. Afinal, ninguém cria do nada. Somos todos e todas partes de uma grande teia de conhecimento que vai se tecendo ao longo do tempo. Este curso é fruto de mais de 2 décadas de leituras, estudos e reflexões. Se eu fosse listar todos os livros que me influenciaram ao longo dessa jornada, precisaríamos de uma lista interminável. E eu nem tenho o registro de tudo. Por isso, selecionei 6 obras fundamentais que não apenas me ajudaram a estruturar este conteúdo, mas que também podem te guiar em sua própria jornada de descoberta para além desse conteúdo aqui partilhado. Então vamos lá? Aperta o cinto aí e vamos pegar essa rota bibliográfica. O primeiro livro que eu quero indicar e dizer que foi chave para a construção do nosso conteúdo é a Bíblia, porém traduzida por Frederico Lourenço. Sendo um curso sobre a Bíblia, é óbvio que ela seja o livro número 1 em nossa bibliografia. Mas espera aí, por que especificamente a tradução de Frederico Lourenço? Frederico é professor da Universidade de Coimbra, em Portugal, especialista em grego antigo e literatura clássica. Foi ele quem traduziu obras clássicas da literatura grega como a Ilíada e a Odisseia de Homero. Como dizemos aqui no Rio, esse cara é sinistro. Em 2016, ele começou a traduzir a Bíblia para o português diretamente do grego. O resultado foi uma bela tradução, recheada de notas explicativas que enriquecem muito a leitura e nos ajudam a ver o texto sem as lentes religiosas que costumam distorcê-lo. Algo fundamental para todos os mandamentos que a gente discutiu aqui no nosso curso. O que me chamou a atenção nessa tradução foi justamente o fato de Lourenço não ser um religioso. Se liga nisso aqui. Quando a Bíblia é traduzida por religiosos, como a famosa tradução do pastor João Ferreira de Almeida, corre-se o risco de fazer uma tradução que favoreça determinados conceitos e dogmas estabelecidos. Frederico Lourenço não é pastor, padre ou líder religioso, é um acadêmico. Foi educado como católico, mas abandonou há muitos anos a religião institucionalizada. Diz apenas que crê num Deus que não sabe explicar, mas definitivamente seu Deus não é nem católico e nem protestante. Sua tradução da Bíblia busca o significado original do texto sem estar amarrada a qualquer confissão religiosa, e isso é uma pérola. A tradução está disponível em 4 volumes publicados pela Companhia das Letras. Se você quer ler a Bíblia no século XXI, eu te aconselho que comece por essa dica que eu estou te dando. O segundo livro que eu indico e que foi fundamental para a construção desse curso é Ascensão e Queda de Adão e Eva, de Stephen Greenblatt. Se existe um livro que você deve ler, é este. Delicioso e revelador. Foi crucial para eu construir especialmente o conteúdo do primeiro módulo do nosso curso. Stephen Greenblatt é um renomado acadêmico americano, professor da Universidade de Harvard. Ele é conhecido por seus trabalhos sobre Shakespeare e literatura do Renascimento, tendo ganhado diversos prêmios, incluindo o Pulitzer, um dos mais importantes prêmios literários americanos. Lembra que eu falei dele na 3ª aula do nosso curso, lá no finalzinho dela? Minha história com esse livro é, para dizer o mínimo, é interessante. Eu conheci esse livro antes mesmo de ser lançado no Brasil, através de um texto que foi publicado na revista Piauí. Leio e fiquei imediatamente capturado. Comprei-o ainda na pré-venda. Uma semana depois que isso aconteceu, eu vi Fernanda Torres. E no momento em que eu gravo esse vídeo, ela, quem sabe, pode ganhar o Oscar de melhor atriz. Veja,
Uma semana depois que eu comprei esse livro na pré-venda, eu vi a Fernandinha Torres numa entrevista falando sobre como esse livro era valioso. Então eu vi que eu estava no caminho certo. Este texto foi fundamental para o nosso primeiro mandamento: não lerás o mito como se realidade fosse. Especialmente nas aulas. Como um conto mitológico se transformou em fato e influenciou toda a nossa sociedade. Quem fez isso? Um apóstolo apaixonado e um bispo que quase só pensava em sexo. E aquela aula, nem Adão, nem Eva, Deus criou o Ivo. Esse livro foi fundamental para eu construir esse módulo. Uma terceira dica é o livro A Origem de Javé, de Thomas Homer. Este é um livro mais técnico, perfeito para quem quer se aprofundar, especialmente no conteúdo do módulo 3 do nosso curso, quando falamos de Javé. Thomas Homer é um renomado acadêmico na área de estudos bíblicos e do Antigo Testamento. Ele é professor no Collège de France, salvo melhor pronúncia, na Universidade de Lausanne, na Suíça. Ele é conhecido por suas importantes contribuições para o entendimento da história antiga do povo de Israel. A origem de Javé, vou tentar falar em francês, La Invention de Dieu, no original em francês, é uma obra acadêmica importante na qual Homer investiga as origens do culto a Javé e seu desenvolvimento na antiga religião israelita. O livro examina evidências arqueológicas, textuais e históricas para entender como a figura de Javé evoluiu de uma divindade regional para uma grande influência, para um Deus único, por assim dizer, fundador do monoteísmo. A quarta dica é Drunk with Blood, God's Killings in the Bible, de Steve Wells. Este é o único livro da nossa bibliografia que está em inglês. Como eu sei que nem todas as pessoas têm acesso à língua inglesa, vou traduzir o título. Encharcado de sangue. : Os assassinatos de Deus na Bíblia. Steve Wells é um autor relativamente desconhecido, não é acadêmico, nem teólogo. Começou com um blog chamado A Bíblia dos Céticos, que acabou virando um livro, e embora a gente saiba muito pouco sobre ele, sua contribuição é muito significativa. Ele teve uma ideia desafiadora: fazer uma análise detalhada da violência descrita na Bíblia. E aí o que ele fez? Ele catalogou sistematicamente o seguinte: assassinatos específicos onde o número de mortos é mencionado, massacres ordenados ou atribuídos diretamente a Deus, eventos de violência em massa como guerras, pragas e desastres, execuções e punições divinas, sacrifícios humanos e animais, mortes por causas sobrenaturais. Pois é, esse cara foi lá e listou todas essas ocorrências de assassinato na Bíblia. E o que torna o livro especialmente interessante é sua organização cronológica, seguindo exatamente a ordem dos livros bíblicos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e assim por diante. Para cada incidente violento, ele cita a passagem bíblica que descreve o incidente, fornece o contexto do evento, contabiliza o número de mortos quando especificado, analisa as circunstâncias e justificativas apresentadas. É um trabalho incrível. A sutileza do título, Drunk with Blood, ou Encharcado de Sangue, vem de uma frase do Cântico de Moisés que está em Deuteronômio capítulo 32, versos 42, quando Javé diz: Eu embriagarei as minhas flechas com sangue e minha espada se fartará de carne, sangue dos mortos e dos cativos, das cabeças cabeludas do inimigo. Javé falando. É impressionante como a imagem da embriaguez com sangue aparece nesse cântico de guerra. Steve Wells escolheu esse título não por acaso. Ele reflete a violência gráfica que permeia muitas passagens bíblicas, especialmente aquelas que descrevem as ações e ordens de Javé. Esses dois livros, A Origem de Javé e Drunk with Blood,
foram fundamentais para o desenvolvimento do nosso segundo mandamento: não passarás pano para Javé. Eles me ajudaram especialmente nas aulas como um Deus tribal e bipolar se tornou uma grande influência. Para minha tribo tudo e para o resto, bem, o resto é o resto. Te amo de manhã e te odeio de tarde. Então, se você quer se aprofundar, você tem que ir nesses 2 livros. A quinta dica é Como Jesus se tornou Deus, de Bart Ehrman. Este livro foi fundamental para o nosso terceiro mandamento: não aceitarás a violência redentiva. Bart Ehrman nos apresenta uma jornada fascinante. Como um pregador judeu da Galileia, que morreu como um criminoso comum na cruz, acabou sendo adorado como Deus. Ehrman foi um cristão evangélico fervoroso antes de se tornar um estudioso agnóstico do Novo Testamento. É especialista em história do cristianismo primitivo e professor na Universidade da Carolina do Norte. Ele faz perguntas que muitos têm medo de fazer. Jesus se considerava Deus? Seus seguidores o viam como divino? Como a morte violenta de Jesus foi transformada de uma execução vergonhosa em um sacrifício divino necessário? O livro foi especialmente útil para as nossas discussões nas aulas. Por que alguém tem que morrer violentamente? Como a violência se tornou o principal meio para que Deus resolvesse seus conflitos com a humanidade? E a aula cujo título é Até Tu, Abba. Ehrman mostra como a interpretação da morte de Jesus como um sacrifício necessário para a nossa salvação não era algo óbvio ou imediato. Foi uma construção teológica que se desenvolveu ao longo do tempo. E isso nos ajuda a questionar por que um Deus de amor precisaria da morte violenta de seu filho para nos perdoar. A sexta dica é um livro chamado Descolonizando Afetos, de Geni Nunes. Geni Nunes é uma voz única e poderosa em nossa literatura contemporânea. Psicóloga, escritora e ativista indígena do povo Guarani, ela traz uma perspectiva que raramente temos acesso. Sua formação é fascinante. Além de psicóloga formada pela Universidade Federal de Grande Dourado, é mestra em antropologia pela mesma instituição. Olha, como pesquisadora e ativista indígena, Geni tem se destacado por seu trabalho na intersecção entre saúde mental, direitos indígenas e questões de gênero. Ela não é apenas uma acadêmica falando sobre teoria, é uma mulher indígena que vive na própria pele os desafios de descolonizar o pensamento e os afetos em uma sociedade ainda profundamente marcada por uma postura colonialista. Em Descolonizando Afetos, ela faz algo revolucionário. Usa a sabedoria ancestral de seu povo para questionar nossas certezas mais arraigadas sobre amor e relacionamento. Esse livro foi fundamental para eu construir aquela noção do nosso quarto mandamento: não confiarás nas lentes do velho mundo. Através do olhar indígena de Geni Nunes, conseguimos enxergar como nossa visão sobre amor e sexualidade e relacionamentos foi profundamente colonizado por interpretações bíblicas. Nunes nos mostra que a forma como lemos os textos bíblicos sobre relacionamentos está carregada de pressupostos coloniais. Por exemplo, a ideia de que só existe uma forma correta de amor, monogâmica, heterossexual e patriarcal, é uma construção que tem mais a ver com o poder colonial do que com qualquer espécie de amor divino. Este e outros livros foram muito importantes para eu construir as aulas com uma visão sexual de um velho mundo. Ainda faz muita gente sofrer no século XXI. Tanto faz transar ou não transar, Jesus está voltando. Ouvistes o que foi dito na Bíblia, o século XXI, porém, nos diz. A autora nos ajuda a perceber como as interpretações tradicionais da Bíblia sobre sexualidade e relacionamento serviram como ferramentas de colonização, impondo um modelo único de amor e de família que desprezava e destruía outras formas de viver a afetividade. Esse insight foi crucial para entendermos por que precisamos abandonar as lentes do velho mundo, porque essas lentes, a partir das quais o texto bíblico foi gestado, já não serve mais para a gente no século XXI.
Estes 6 livros foram muito importantes na construção do nosso curso, mas são apenas o começo. Cada um deles abre portas para novos questionamentos e descobertas. Então, se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que ler a Bíblia no século XXI exige coragem para fazer perguntas difíceis e honestidade para encarar respostas nem sempre confortáveis. Como eu disse ao longo do curso, eu não estou aqui para converter você a uma nova visão, mas para mostrar que você não está sozinho e não está sozinha nessa jornada de questionamento e descoberta. Estes livros são companheiros nesse caminho, vozes que nos ajudam a ver o texto bíblico com novos olhos, mais críticos e, paradoxalmente, mais livres. Lembre-se sempre, a verdade é filha do tempo, não da autoridade. Continue explorando, questionando e, principalmente, pensando por você mesmo. A jornada está apenas começando. Gratidão por ter chegado até aqui comigo e este curso é o primeiro de muitos que estão vindo por aí. O que eu posso te assegurar é que ainda vem muito por aí. Abraço e que a gente continue juntos e juntas.